Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, nos dias de hoje, há uma onda muito forte de fake news surgindo de todos os lados, principalmente vindo das redes sociais. Quando as fake news elas são lançadas, elas são como faca de dois gumes, que fere tanto a pessoa que se tornou alvo da difamação, como também destrói a vida daquele que propagou a fake news. Porque em algum momento a verdade aparecerá, e tudo que foi dito acabará sendo exposto, mostrando a verdadeira condição do coração daquele que lançou a fake news. E para ilustrar bem esse ponto que eu estou dizendo, nós veremos que esse é um problema que ele não é somente de hoje, ele já é desde o início da humanidade. Mas eu quero compartilhar agora com os irmãos um acontecimento recente que talvez alguns de vocês já conheçam. No ano passado, uma jovem chamada Jéssica Vitória, que vivia no Triângulo Mineiro, teve a sua vida virada de cabeça para baixo, quando teve o seu nome exposto em uma fake news. E, por conta disso, alguém ter divulgado maldosamente os falsos prints de uma conversa com um famoso comediante, onde ela se comportava como se fosse amante dele. Tratava-se de um envolvimento de uma pessoa pública. Logo, esse site especializado em fofoca lançou essa fake news no ar e, sem ter o mínimo de cuidado, sem preservar a vida de Jéssica, Jéssica piorou. Ao ver o seu nome exposto em todas as mídias, ela piorou de um quadro de depressão que ela já vinha lutando desde a sua adolescência. Apesar das inúmeras manifestações de Jéssica e sua mãe pedindo que tudo isso fosse retirado do ar, seus pedidos foram totalmente ignorados. E por conta disso, Jéssica piorou e começou a ter surtos, começou a ter muitos problemas por causa desses compartilhamentos. E um outro acontecimento que aconteceu com ela foi que ela foi lançada no tribunal virtual, onde foi julgada e sentenciada, sendo exposta a um lixamento virtual. E sem ter um mínimo de direito de defesa, Jéssica, não podendo mais resistir à grande pressão, às vésperas do Natal de 2023, aos 22 anos de idade, tirou a própria vida. A polícia ainda investiga o caso. Quem estava por trás? Quem faria isso? Quem faria tamanha maldade? Qual foi a motivação que alguém fizesse tamanha maldade? Além de que o site também sofrerá grandes danos por ter divulgado uma fake news. Semelhante à história de Jéssica, onde alguém maldosamente divulgou prints, maldosamente para destruir a vida dela, na Bíblia também nós veremos a história de um homem que lançou uma fake news com a intenção de destruir outro homem para conseguir conquistar os seus objetivos, visando a sua própria glória. Agora, nesse momento, eu te convido para vermos juntos o poder que uma língua mentirosa tem para destruir as pessoas. Eu peço que você leia comigo o Salmo 52, onde nós vamos meditar nessa noite. Eu usarei a Ara, mas você pode me acompanhar na sua versão. Salmo 52. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadores de engano. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, e há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda, e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza,
antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizestes na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom. Baixa sua cabeça e vamos orar. Pai, louvado seja teu nome, Senhor Deus. Eu te peço que nesse momento você fale, o Senhor fale ao seu povo. Que eu desapareça nesse momento e só tu fale, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, olhem na sua Bíblia novamente e veja que no cabeçalho do Salmo 52, nós recebemos as seguintes informações, são informações importantes. A primeira delas é que este salmo é um masquil, que significa um salmo de ensino, onde Davi quer nos ensinar que até mesmo a maldade da língua de um homem pode servir como grande aprendizagem para todos nós. A segunda informação é sobre um homem chamado Doeg, o Edomita, que nós acabamos de ver. E a última informação é que Doeg fez o rei Saul saber que Davi entrou na casa do sacerdote Aimeleque. Mas a primeira pergunta que nós devemos fazer essa noite: quem era Doeg? Doeg, ele era um filho de Edom. E para nós sabermos quem eram os edomitas, é importante nesse momento nós relembrarmos a inimizade entre os edomitas e os israelitas, que nos faz relembrar o conflito entre os irmãos gêmeos Esaú e Jacó. Porque os edomitas são descendentes diretos de Esaú, o filho primogênito de Isaac e Rebeca. Esaú é aquele que lutou na barriga da sua mãe com seu irmão Jacó, ainda no ventre. Isso está descrito lá em Gênesis 25 e 22. Esaú também significa peludo, porque em Gênesis 25 e 25 diz que o seu corpo era como um manto de pelos. Esaú também é chamado de Edom, que significa vermelho, por ter vendido o seu direito de primogenitura em troca de um caldo vermelho feito de lentilhas. Isso está descrito lá em Gênesis 25, 30. Ou talvez ele fosse chamado de Edom porque simplesmente ele era ruivo, isso está descrito em Gênesis 25, 25. Mas o segredo para nós entendermos nesse momento a raiz do conflito está na profecia de Gênesis 25, 23. Eu peço que você me acompanhe quando Rebeca diz, Gênesis 25, 23. Duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, dois povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Por conta desse conflito, os edomitas não perdiam nenhuma oportunidade para prejudicar Israel. E para exemplificar bem isso, em Números 20, de 14 a 21, diz que quando Israel saiu da terra do Egito, precisou passar pelas terras de Edom, Edom negou a passagem ao seu irmão por suas terras, pois toda oportunidade que os edomitas tinham, eles se juntavam-se a qualquer povo que atacasse Israel, e tudo que os outros povos faziam, eles faziam bem mais. Eles faziam todo tipo de selvageria. Eles torturavam, eles matavam as grávidas, eles degolavam as crianças, eles perfuravam os olhos dos presos e assim por diante. Agora que nós sabemos quem são os edomitas e do que esse povo é capaz de fazer, fica mais fácil para nós sabermos quem era Doeg e do que esse homem era capaz de fazer. As maldades que Doeg cometeu, meus irmãos, foram tantas que esse salmo nasceu da recuperação de Davi, nasceu da recuperação das feridas feitas por Doeg, que usou a sua língua mortífera e cheia de veneno para ferir o coração do homem segundo o coração de Deus. Mas antes de nós mergulharmos em nosso texto, é importante nesse momento nós nos voltarmos para a história que compõe o pano de fundo do Salmo 52 e que serviu de inspiração para Davi escrevê-lo. E para entendermos melhor essa história toda, eu te convido nesse momento para que você venha junto comigo para o texto de 1 Samuel, mais especificamente no capítulo 21 e no capítulo 22. Nós não leremos todos o texto por causa do tempo, mas é importante que você esteja com a sua Bíblia aberta no seu colo e que você me acompanhe para sabermos e entendermos o que Davi quer transmitir através desse salmo. Pois bem, o livro de 1 Samuel, mais especificamente agora no capítulo 16,
fala que Davi foi ungido por Samuel no lugar do rei Saul para se tornar o rei de Israel. E Davi não foi apenas ungido por Deus, Davi também tornou-se um grande herói nacional. E por causa disso, Saul começa a ter inveja de Davi e passou a ter ciúmes de Davi. Apesar de Davi ser seu genro, ele começou a caçar Davi por todos os cantos das cidades, nos desertos, nas cavernas, com a intenção de matá-lo. E nas muitas e diversas fugas de Davi, ele precisou passar com os seus homens pela cidade de Nob. Lá nessa cidade tinha uma classe sacerdotal com 85 sacerdotes, onde o responsável por ele chamava-se Aimeleque. E quando Davi chegou em Nob, precisou mentir ao sacerdote Aimeleque sobre a sua visita, pois não era normal que um homem da envergadura de Davi estivesse indo até lá sem ser ao menos anunciado. E ao ser questionado por Aimeleque o porquê dele estar sozinho, Davi mentiu a ele dizendo que estava ali sob uma missão secreta, que ele tinha sido enviado pelo rei e que ninguém deveria saber disso. Depois disso, Davi estava com fome, pediu a Aimeleque, perguntou a ele se ali não havia alguma coisa para comer, mas Aimeleque respondeu que só tinha naquele lugar o pão da propiciação, que não era comum para um homem comum comer. Depois disso, o sacerdote Aimeleque resolve dar a ele os pães da propiciação. Depois que eles comeram o pão, Davi perguntou a Aimeleque se ali não teria alguma espada, pois como tratava-se de uma missão urgente que Saul delegou a ele, ele não levou nenhuma arma, e por conta disso, Aimeleque deu a Davi a espada de Golias, a quem ele havia matado anteriormente no vale de Elá. Só que nesse local estava também um aliado de Saul, estava ali Doeg, o edomita, que passou todas as informações para Saul de uma forma incompleta e distorcida, como se o sacerdote estivesse traindo Saul e conspirando contra o rei. Essa notícia chegou aos ouvidos de Saul, por intermédio de Doeg, de uma maneira bastante distorcida, que o coração de Saul se encheu de ódio. Depois disso, Saul vai com seus homens para Nob e confronta o sacerdote. O sacerdote se explica, mas Saul, envenenado pela língua de Doeg, não aceita suas explicações. Aí então, Saul, completamente fora de si, decide matar todos os 85 sacerdotes de Nob. Saul ordena que os seus homens façam isso, mas como eles eram homens tementes a Deus, eles se recusaram a fazer. Então, ele chamou o próprio fofoqueiro Doeg para pegar a espada e matar os 85 sacerdotes e todos os seus familiares. Todos foram assassinados por causa de uma palavra maledicente. Todos foram mortos por causa de uma fofoca. Todos foram eliminados por causa de uma fake news produzida por Doeg. Irmãos, essa história aqui ela não é mencionada novamente na Bíblia. Ela termina aqui. Ela só é mencionada de novo no cabeçalho do Salmo 52 que a gente acabou de ler. E para nós observarmos melhor o conteúdo do Salmo 52, é necessário nós termos essa história em mente, bem fixada na nossa mente. Agora que nós já sabemos que o motivo de Davi ter escrito este salmo, eu peço a você que você se volte novamente comigo para o Salmo 52, porque o que nós temos nesse salmo é a reação pessoal de Davi diante de Deus. É Davi se expressando diante de Deus, depois dele e dezenas de pessoas terem sido vitimadas pela língua infernal de Doeg. E a primeira coisa que Davi quer nos ensinar nesta noite é que o problema da língua é um problema do coração. Quem faz fofoca não tem problema com a sua língua, mas sim tem problema com o seu coração. Nenhum de nós, na verdade, temos problema com a nossa língua, mas sim nós temos problema muito sério com o coração malicioso, pois é do nosso coração que procedem os maus desígnios, Mateus 15, 19. Para os hebreus, a língua revelava o caráter da pessoa. Isso tanto é verdade que o próprio Senhor Jesus, quando vai confrontar os fariseus em Mateus 12, 34, Jesus diz assim aos fariseus, Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que o coração está cheio.
O que Jesus está dizendo aqui aos fariseus é o seguinte: como homens maus como vocês podem falar o que é correto? Como poderia alguém como vocês usar a língua para fazer o bem? Vocês, fariseus, falam que falam porque a sua boca só fala aquilo que o coração está cheio, e o coração de vocês está cheio de maldade. Agora que nós sabemos que o problema da língua está diretamente ligado ao coração, eu te convido a examinarmos comigo os primeiros versículos do nosso texto, do verso 1 a 4, Salmo 52, dos versos 1 a 4. Por que te glorias na maldade, homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Davi inicia aqui suas contestações a Doeg, fazendo a seguinte pergunta. Veja comigo no verso 1. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? O que Davi está perguntando a Doeg é o seguinte: por que você foi falar a Saul o que não deveria ser dito, enquanto todos os soldados se calaram, sabendo que Saul era um homem em crise, que Saul tinha problemas? Está descrito em 1 Samuel 22, de 7 a 8. Por que você foi contar vantagem a Saul? Foi falar para Saul que Aimeleque conspirava contra ele. A resposta a essas perguntas é porque Doeg queria exaltação. Aos olhos de Doeg, Saul era um homem bastante poderoso, e levando uma informação tão valiosa quanto essa, com certeza Saul o exaltaria e ele conseguiria maior status. Por isso, na continuação do texto, acompanha comigo ainda no verso 1, Davi diz: pois a bondade de Deus dura para sempre. É como se Davi estivesse dizendo a Doeg: Doeg, para que tanta mentira? Saiba que o amor dos homens dura somente por um tempo que lhes é conveniente. Mas, ao contrário disso, o amor de Deus dura para sempre. Nenhum homem pode te dar o amor, o reconhecimento que você tanto busca, porque somente em Deus podemos ter satisfação plena. Davi mostra a Doeg que buscar a aprovação dos homens é como correr atrás do vento, não serve para nada. Mas agradar a Deus e buscar todos os dias a Deus é atingir o objetivo pelo qual a todos nós fomos criados, que é viver para a glória dele. E Davi continua o seu diálogo com Doeg no verso 2, acompanhe comigo. Doeg, a tua língua urde planos de destruição. Enquanto Doeg dependia de si mesmo e dos seus próprios recursos, com a sua língua afiada ele tramava planos de destruição de dia e de noite. Davi disse isso, meus irmãos, porque Doeg, ao presenciar o diálogo dele entre Davi e Aimeleque, ele teve a oportunidade de ouro que ele tanto procurava para colocar em prática seu plano maldoso. Por isso nós vemos em 1 Samuel 22, 22, que Davi, ao ver Doeg em Nob, ele já sabia que Doeg ia correr para Saul para fazer fofoca. Vejam o que o texto diz. 1 Samuel 22, 22. Bem sabia eu, naquele dia, que estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de dizer a Saul. Mesmo sabendo que Doeg estava lá em Nob, ouvindo tudo que foi dito, Saul sabia, aliás, Davi sabia que Doeg optaria em mentir, ao invés de falar a verdade. Mas por que Davi sabia disso? A resposta está no verso 3, acompanhe comigo. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Doeg teve a oportunidade de falar palavras retas diante do Senhor, mas Doeg, ao invés de fazer isso, mentiu. Doeg falou uma meia-verdade. Por que Doeg fez isso? Ele falou uma meia-verdade para deixar entender que Aimeleque conspirava com Davi. Doeg, em momento algum, disse que Davi mentiu a Aimeleque quando disse ao sacerdote que estava lá em Nob, a mando do rei. Em nenhum momento Doeg disse a Saul que Aimeleque agiu de bondade com Davi, dando os pães da propiciação, porque Aimeleque achava que preservar a vida de Davi e seus homens era mais importante que seguir o ritual cerimonial.
de quem poderia comer ou não poderia comer o pão da propiciação. O fato é que Aimeleque ajudou Davi porque era correto a se fazer aos olhos de Deus. E isso também deveria ser correto aos olhos do rei, isso deveria agradar ao rei. Mas ao invés disso, meus irmãos, Doeg falou somente aquilo que era interessante para o seu plano ardiloso. Além de não contar toda a história por completo, Doeg mentiu quando disse a Saul que Aimeleque consultou o Senhor e fez previsões a Davi sobre o que lhe aconteceria. Isso está descrito em 1 Samuel 22:10. Mas por que Doeg mentiu? A resposta está no verso 4, acompanhe comigo. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Davi está dizendo a Doeg, você mente porque você ama destruir os outros. Doeg, você mente porque você ama prejudicar as pessoas. Doeg, você é um homem de meias verdades porque a sua língua é fraudulenta. E é por isso que você sente tanto prazer em mentir. Você sabe por que alguém mente? Uma pessoa é mentirosa porque ela odeia o bem. E ela ama o mal, é por isso que ela mente. A minha avó dizia para mim, meu filho, quem rouba mente, quem mente rouba. Eu vou além do que a minha avó diz. Eu digo, aquele que mente não só rouba, mas também ele é capaz de matar. Doeg, além de ser um grande mentiroso, ele também era um assassino em formação, porque a cada fofoca, a cada maledicência que ele fazia, era como se ele estivesse enfiando as espadas nos sacerdotes do Senhor. Pessoas que fofocam, fazem o que fazem porque são perversas. Não é porque elas simplesmente gostam de fazer. Ver o outro sangrar é o seu esporte favorito. Falar de um casamento que não deu certo é o deleite da sua alma. Vibrar quando o filho de alguém se desvia da igreja, se entregando ao pecado do homossexualismo, lhes dá um prazer tão intenso que só os perversos sentem esse prazer e sabem descrever esse maldito sentimento. Você sabe por que alguém sente prazer quando um irmão seu cai? A resposta é porque, na verdade, aquele que caiu nunca foi o seu irmão, mas sim seu inimigo. Pois assim como os edomitas que nós escutamos todos esses domingos nas pregações aqui nesse púlpito, assim como os edomitas que sempre odiaram o povo de Deus, quem age assim assemelha-se aos Doegues da vida, os filhos do diabo. Por isso nós nunca mais devemos pensar que o problema de um fofoqueiro, nós nunca mais devemos pensar que o problema de um mentiroso é somente a sua língua, mas sim o problema dele está diretamente ligado ao coração. Mas por que o coração? Porque aquele que tem um coração transformado por Cristo, meu irmão, ele não fala, ele jamais ousará falar mal de ninguém, muito menos ele se assentará numa roda de fofoca para falar dos seus irmãos. O homem que teme ao Senhor, ele jamais abrirá os seus lábios para proferir uma mentira, mas sim, ele sempre andará na verdade, doa que doer. Pois essa é a marca do verdadeiro homem. Ele sempre andará na verdade e jamais participará de nenhuma conversa maledicente. O dia que ele estiver presente de alguma conversa, ele vai se posicionar e a maledicência vai parar naquele momento nele ali. Amém? Meus irmãos, seguindo o fluxo do texto agora, nós vimos até aqui que o problema da língua tem origem no coração. Agora nós veremos que o homem poderá ir para o inferno por causa da sua língua. Leia comigo, por favor, o verso 5. Também Deus te destruirá para sempre, e há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda, e te extirpará da terra dos viventes. O verso 5 é a passagem central do Salmo, e marca o ponto crítico da experiência de Davi a refletir sobre a perversidade humana. Observe os verbos que Davi usa, são verbos fortes. Te destruirá, há de arrebatar-te e arrancar-te e te extirpará. Davi está dizendo através dessas fortes palavras que apesar do perverso prevalecer em um certo momento, em tempo oportuno o Senhor vai agir, em momento oportuno o justo juiz vai agir.
Quando Davi diz no verso 5 que Deus te destruirá, Davi está dizendo que Deus vai destruir os que mentem por esporte, que Deus vai destruir os que difamam seus irmãos, os que usam a sua língua para conseguir alcançar seus objetivos. Além disso, aqueles que usam a sua língua com a finalidade de destruir os sacerdotes de Deus estão com seus dias contados. Eles serão destruídos da mesma forma. Por isso, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com a forma que nós nos dirigimos aos homens a quem Deus separou para cuidar do seu povo. Pois é muito comum nos dias de hoje, eu falo isso com muita tristeza, nós vermos a forma desrespeitosa que falsos crentes se dirigem a seus pastores e aos seus líderes. Eu digo isso, meu irmão, eu digo que é um falso crente, porque um verdadeiro crente ele jamais vai desrespeitar ninguém, muito menos a sua liderança, os seus pastores. Cuidado, meu irmão. Caso você esteja agindo desse jeito, dessa forma, é um claro sinal que talvez você não seja um convertido e talvez você seja um homem convencido. Lembre-se que da mesma forma que Deus destruiu para sempre os edomitas da face da terra, semelhantemente Ele fará com aqueles que se opõem a seus servos. Deus odeia todos que tentam se opor ao seu povo e não deixará impune os que procedem dessa forma. Avançando no texto, ainda no verso 5, Davi, ao usar os verbos arrebatar-te e arrancar-te, está se referindo não ao lugar que Doeg morava, mas sim, Davi está se referindo à casa de Deus, à sua igreja. Doeg, apesar de ser um edomita que frequentava constantemente a casa de Deus, que estava ali junto com os homens de Deus, mas apesar disso, ele não era como eles, muito pelo contrário. Doeg, por se tratar de um descrente, sempre que tinha oportunidade, ele agia com perversidade, ele agia com oposição contra os crentes. Por causa disso, Deus o arrebataria, Deus o arrancaria do meio do seu povo. E é por isso, meus irmãos, que é muito importante nós termos cuidado, nós termos bons critérios a colocar na igreja, novos membros na igreja, pois colocar um descrente no meio da membresia da igreja pode causar mais danos do que 100 crentes imaturos. Assim como Doeg, que causou tantos danos à igreja, um falso crente no meio do povo de Deus, ele tem um imenso poder de destruição. Por isso que nós devemos ser bastante cautelosos, não agindo com desconfiança. Nós devemos receber as pessoas, mas nós devemos agir com sabedoria, nós devemos agir com prudência. Quando nós formos receber alguém na nossa igreja, e graças a Deus, a nossa igreja tem feito isso muito bem nos últimos anos. No último verbo do verso 5, meus irmãos, Davi diz, Deus te extirpará da terra dos viventes. Davi está dizendo que quando os homens bons morrem, eles são transladados da terra dos viventes para o céu. Foi isso que aconteceu com Lázaro na parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, 22. Porém, isso não acontecerá com os homens que usam sua língua para o mal, pois assim que eles morrerem, imediatamente eles serão lançados, eles serão extirpados da terra dos viventes e serão lançados na morte eterna. Porém, isso acontecerá com aqueles que usam sua língua para tentar destruir o povo de Deus, meus irmãos. Pois agindo assim, eles servirão de lenha para o fogo consumidor. Eles fazendo assim, eles estarão logo com aqueles que eles sempre adoraram a vida toda, que foi o diabo. Agora que nós sabemos o que acontecerá ao ímpio por usar sua língua para o mal e tentar prejudicar o povo de Deus, eu peço que você leia junto comigo os versos 6 e 7, onde Davi quer nos ensinar que toda condenação que o ímpio sofrerá por causa das ações da sua língua deve nos servir para o justo como um grande alerta. Leia comigo os versos 6 e 7. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo, eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, pois confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Davi está nos dizendo que os justos verão com temor o que acontecerá com o ímpio, mas que apesar disso não experimentarão a grande devastação que acometerá os ímpios. A punição divina aos ímpios serve como um reforço para que os justos obedeçam a Deus e vivam debaixo do seu temor. Davi continua dizendo no verso 6, os justos se rirão dele.
Isso significa que no final de tudo, os ímpios se tornarão um motivo de piada, motivo de riso, pois não viveram para o nada, viveram para uma vida sem sentido, diferente do justo que receberá a coroa da vida, que receberá a coroa da justiça por ter confiado em Deus e ter depositado nele toda a sua esperança. Davi continua dizendo no verso 7, veja comigo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens. Davi está nos dizendo que pelo fato de Doeg ter confiado nos outros, de Doeg ter confiado nas riquezas, de ter confiado em seus métodos, ao invés de fazer Deus sua fortaleza, Deus o destruiria. Deus fará com Doeg semelhantemente o que ele fez com os sacerdotes de Nob, pois aqueles que usam a sua língua para o mal acabam caindo na própria cova. Em quem Doeg confiava? Ele confiava em Saul. Doeg confiava na sua promoção. Doeg confiava nos seus planos. Por isso, a língua dele era usada para a destruição. Você que me ouve essa noite, se a sua confiança estiver nas mesmas coisas que Doeg estava agarrado, saiba de uma coisa: o seu futuro será semelhante ao dele. Mas se a sua confiança não estiver nessas coisas, se a sua confiança estiver no Senhor, tenha certeza que você viverá uma vida de paz, apesar de estar num mundo caído, onde tanta coisa ruim pode acontecer conosco aqui nessa vida. Nós devemos levar a sério, meus irmãos, o que nós falamos, porque as nossas palavras revelam quem nós somos. As nossas palavras revelam no que o nosso coração está agarrado. Por isso, em Provérbios 13:3, Salomão diz: aquele que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas aquele que fala demais a si mesmo destrói. Salomão diz isso porque o homem que controla o seu falar terá dias prósperos, mas o homem que usa suas palavras para o mal atrairá problemas para si mesmo, levando-o para o caminho de destruição. Você que me ouve, como você tem usado ultimamente as suas palavras? Você é o tipo de pessoa que o tempo todo tem se envolvido em confusão? Se a resposta for sim, eu creio que talvez você esteja falando demais. Você esteja se envolvendo demais na vida das pessoas, você esteja perguntando demais. E se for isso que está acontecendo, o tempo todo você estará se envolvendo em briga com as pessoas. Se esse for seu caso, meu irmão, eu te aconselho a fazer o que o Tiago nos fala em Tiago 1,5, quando ele diz: pois se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Agora que nós sabemos que o homem pode ir para o inferno por causa da sua língua, agora nós devemos fazer a seguinte pergunta: se alguém usa a língua, se o mau uso da língua pode nos levar para o inferno, o que nós devemos fazer para controlar a nossa língua e ter a vida eterna? Davi vai responder agora no verso 8, acompanhe comigo. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Davi está dizendo que ele não será um homem que morrerá por causa das suas palavras, mas sim que será como uma oliveira plantada na casa de Deus. Davi usa essa figura da oliveira para mostrar que a sua a sua confiança deve estar em Deus, na sua misericórdia, bem diferente de Doeg, que a sua confiança estava nele mesmo e nos homens. Vejam que o pastor Warren Wiersbe diz: os perversos são como árvores desarraigadas, enquanto os justos são como oliveiras verdejantes. Ou seja, o perverso será arrancado e lançado no fogo, mas o justo será como o justo descrito no Salmo 1, no verso 3. Olha o que o texto diz: ele quem? O justo é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, ele será bem sucedido. Aquele que for justo aos olhos de Deus será bem sucedido em tudo o que fizer. E ele jamais precisará usar a sua língua para tentar conseguir algo. Davi prossegue no verso 8: confio na misericórdia de Deus para sempre.
Ou seja, Davi está dizendo: eu para sempre confiarei no amor de Deus. Saiba de uma coisa: quanto mais nós estivermos enxertados em Cristo, quanto mais nós confiarmos no amor de Cristo, pela fé depositada em Cristo, nós seremos satisfeitos, nós estaremos satisfeitos em Cristo, pois Ele é a videira verdadeira. Quanto mais nós estivermos enfincados em Cristo, mais nós descansaremos nele e confiaremos na sua soberania. E agora, caminhando para o final, meu irmão, eu peço que você me acompanhe no verso 9. Eu achei melhor usar a versão da NVT, que nos dá mais clareza para o texto. Veja o que o texto diz: eu te louvarei para sempre, ó Deus, por aquilo que fizeste. Confiarei em teu bom nome, na presença do teu povo fiel. Davi, ao dizer isso, quer dizer que louvará o Senhor, quer dizer que vale a pena confiar nos planos do Senhor, independente do que aconteça. Davi está nos ensinando que o verdadeiro crente deve testemunhar da bondade de Deus, independente das circunstâncias, independente do que aconteça. Até mesmo quando Deus permite que um doeg cruze o nosso caminho e nos apunhale com a sua língua mentirosa, nós devemos bendizer o Senhor, nós devemos glorificar o Senhor. E a última coisa que Davi quer nos ensinar nesta noite está no verso 9. Davi diz: confiarei no teu nome na presença do seu povo. As últimas palavras de Davi são de extrema importância, meus irmãos, pois elas nos incentivam a viver em comunhão, pois elas nos incentivam a estarmos juntos, nos encorajando a nunca mais usar a nossa língua para a desunião. Nos dias de hoje, é muito comum as pessoas criarem amizades umas com as outras em torno da fofoca. É como se aquilo fosse algo que elas tivessem em comum. Pessoas que nutrem esse tipo de amizade, falando da igreja, falando dos líderes, a única coisa que elas sabem fazer de melhor é promover a desunião. E diante disso eu queria compartilhar um testemunho pessoal com vocês. Um certo dia eu estava na minha casa, logo no início da minha conversão, comendo sanduíche com um amigo. De repente eu comecei a falar mal dos meus irmãos. E esse meu amigo me olhou no fundo dos olhos e disse: eu não gosto quando você fala mal dos meus irmãos, porque Cristo odeia que fale mal da sua igreja. Na hora que ele me disse isso, eu fiquei espantado, porque ali o meu pecado estava sendo exposto. Fiquei com raiva e fui dormir. Mas às 6 horas da manhã eu fui bater na porta do quarto dele. Eu fui agradecer a esse amigo por tudo que ele tinha me dito, porque leais são as feridas feitas pelo que ama, Provérbios 27:6. Até hoje eu agradeço a Deus pela vida desse amigo, porque se não fosse Deus ter usado a vida dele para confrontar o meu pecado, até hoje eu viveria criticando as pessoas. Meus irmãos, o tipo de comunhão que nós precisamos é aquela comunhão que nos faz glorificar o bom nome de Deus, e isso só é possível acontecer na presença de verdadeiros crentes. Conversas sobre Deus você só vai ter na presença dos verdadeiros crentes, dos homens de Deus. E para concluir nesse momento, eu gostaria de compartilhar com vocês uma analogia. Se nós colocarmos uma rã em uma frigideira e colocarmos a frigideira sobre a chama do fogão, a rã não vai saltar para fora, mas sim ela vai morrer lentamente. Isso acontece não porque a rã seja estúpida o suficiente para ficar fritando no fogo, mas isso acontece porque os seus terminais nervosos perdem a sensibilidade diante da água quente. Quanto mais quente a água se torna, mais insensíveis ficam os seus terminais nervosos até que ela morre cozida. Assim como a rã, nós também podemos perder a sensibilidade dos nossos terminais nervosos espirituais, fazendo da maledicência, fazendo da fofoca uma parte aceitável nas nossas vidas, aceitando que uma língua carnal possa se encaixar na nossa caminhada cristã. Quando isso acontece, as nossas igrejas, os nossos lares, as nossas amizades, o nosso relacionamento com Deus são as vítimas cozidas até a morte pela falta de sensibilidade do nosso pecado, até o momento que não haverá mais chance de arrependimento, e isso nos levará a ser cozidos no fogo do inferno, semelhante à rã. E eu quero me dirigir a você nessa noite. Se você é um crente que
que esteja me ouvindo, se você estiver se comportando semelhante a Doeg, lembre-se de uma coisa: não tem como haver cura para o seu coração, para a sua língua, se não houver cura para o seu coração. Aí você me pergunta: tudo bem, meu irmão, mas qual é a cura para o coração? A resposta está no Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salvos contrito de espírito. Quebrante-se diante do Senhor. Arrependa-se de todas as vezes que você usou a sua língua para o mal. Clame ao Senhor pedindo misericórdia, para que Ele te transforme e tire de você uma língua crítica e te dê uma língua encorajadora. Humilhe-se diante do Senhor. Lembre-se que há esperança do Evangelho, voltando-se para Cristo, pois Ele está pronto para te perdoar e te renovar e te colocar novamente no caminho certo, porque só em Cristo há a plenitude de perdão e graça. E nesse momento eu quero me voltar para você que é descrente, que ainda não tomou uma decisão com Cristo. Eu não quero que você saia daqui essa noite desencorajado, sem esperança. Mas se você compreendeu tudo que foi dito até aqui, saiba de uma coisa: há esperança não só para o problema do pecado da língua, mas também há esperança para o problema do pecado pelo qual você está agarrado. A solução para o problema do pecado que te separa de Deus está em Cristo, pois só Ele viveu uma vida perfeita, só Cristo teve uma língua perfeita, e apesar de nunca ter usado a sua língua para pecar, para falar mal de ninguém, Ele morreu na cruz do Calvário pelo meu e pelo teu pecado. E apesar dele ter morrido naquela cruz pela nossa iniquidade, ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos, e através da sua morte e da sua ressurreição, todo aquele que nele crê e depositar nele a sua esperança jamais será destruído, jamais será arrancado, jamais será arrebatado da sua presença, mas sim terá o seu nome escrito no livro da vida e habitará na congregação dos justos para sempre, com Davi e com todos os santos de todas as gerações. Não seja como Doeg, que depositou a sua confiança nos homens, usando a sua língua para o mal. Seja como Davi, que todos os dias usou a sua língua para bendizer o Senhor, para glorificar a Deus, e entregou-se aos cuidados de Deus, fazendo dele a sua confiança. Creia nisso. Se você crê nisso, eu posso te garantir que a tua vida vai mudar hoje mesmo. Em nome de Jesus, amém.